Diz assim a palavra do Senhor: a submissão às autoridades. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, mas pelos que praticam coisas más. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Por essa razão, também pagais tributos, pois há autoridades, são ministros de Deus, sempre dedicada a esse serviço. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Levanta o poder de Deus e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo através da tua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Palavra de Deus, palavra de Jesus. Amém, Jesus, glória a Deus. Revelação do Espírito Santo para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Glória a Deus. E eu tenho certeza, irmãos e irmãs, que todos, que todas que estão aqui nesta noite ouvirão a voz de Deus falando ao seu coração. Sabemos também que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é digna de toda a aceitação. Mas, aleluia, em pleno século 21, nem todos, nem todas querem aceitar a verdade da palavra de Deus. Porque nós estamos no tempo do fim. E se eles aceitassem a verdade da palavra de Deus, e se elas aceitassem a verdade da palavra de Deus, estariam aqui conosco nesta noite para junto prestarmos um culto a Deus na beleza da sua santidade. Aleluia! Glória a Deus! Mas bem-aventurado é o meu irmão, bem-aventurado é a minha irmã, bem-aventurados somos nós, que menos em pequeno número estamos aqui nesta noite para ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco através da palavra. Glória, glória a Deus. A submissão às autoridades. Sabemos
irmãos. Sabemos, irmãs, que aquele homem, que aquela mulher, glória a Deus, que tem o seu trabalho, eu creio que todos, ou praticamente todos, todas que estão aqui nesta noite, têm o seu trabalho. E lá no seu trabalho você tem uma chefia. Ou você tem um encarregado, ou você tem um gerente, né? Enfim, você é ordenado por alguém. Você recebe ordem de alguém lá no seu trabalho. Lá no seu trabalho você tem até o horário de você entrar e o horário de você sair. aleluia. E por que você não chega atrasado lá no teu trabalho? E por que você não chega atrasado lá no teu trabalho? Aleluia. Porque você sabe que se você chegar atrasado lá no seu trabalho, você terá retaliação ou será mandado, Aleluia. ou será convidado para se retirar da empresa. São preocupadas com o horário de estar na empresa. Então, obviamente, tem horário para entrar e horário para sair. Enquanto que na casa de Deus vem quando quer e faz o que quer e acha que estão no direito de exigir a bênção de Deus. Acho que estão no direito de requerer algo de Deus, sendo que nem submissão a Deus eles têm, nem submissão a Deus elas têm. Olha a situação do evangelho, como é que está hoje em dia. Eu vou na igreja quando eu quiser. E quando eu for à igreja, eu faço o que eu quiser na igreja, porque ninguém me manda. Interessante que na casa de Deus, onde deveria ter o total respeito, né, não se tem, enquanto que lá na empresa é um cordeirinho, é uma cordeirinha. Aleluia. Porque ele sabe, porque ela sabe que se não andar de acordo com o regulamento interno da empresa, serão demitidos, serão demitidas. Mas nós temos que colocar, nós temos que trazer essas responsabilidades para dentro da casa do Senhor. Se nós somos responsáveis lá na empresa, se nós somos responsáveis lá no trabalho, sejamos responsáveis também na casa de Deus, na casa do Senhor. E a palavra de Deus diz: toda pessoa esteja sujeita a autoridades superiores. Se tratando em igreja, quem que é a autoridade máxima aqui nesta igreja? A dirigente da igreja. Ela é a autoridade máxima aqui nesta igreja. Não estou falando de Jesus, porque Jesus ele não é só autoridade aqui, ele manda aqui. Glória a Deus, aleluia. Então a dirigente é a autoridade máxima aqui na igreja. E ela tem por direito de delegar ordens para este irmão e para esta irmã, enfim, para quem ela achar que deve. E nós temos que acatar
às suas ordens, porque nós temos que ser submissos às autoridades, porque sabemos, irmãos e irmãs, que não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade é imposta, toda autoridade é colocada por Deus. Lá na empresa que você trabalha, a tua encarregada, ou o teu gerente, ou enfim, ele é um ímpio, ela é uma ímpia. Glória a Deus. Mas saiba você, por mais que ele seja ímpio, por mais que ela seja ímpia, que quem colocou ela sobre naquela função é o próprio Deus. Então, antes de nós questionar algo, antes de nós questionar alguma coisa, nós temos que meditar na palavra de Deus, irmãos e irmãs, para saber se estamos de acordo com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz: toda pessoa esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há, ou seja, pois não existe autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há, ou as autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Aleluia. Quando fala em autoridade, irmãos e irmãs, é todo tipo de autoridades. Até mesmo um governador, até mesmo um presidente da república, até mesmo uma mudança de pastor do rebanho, até mesmo um gerente, até mesmo um fiscal, enfim, são todas autoridades instituídas por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, ela não nos deixa dúvida. A palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida em nada. Porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos a ser obedientes, a sermos submissos às nossas chefias ou às nossas autoridades. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos obedientes, não rebeldes. A rebeldia não agrada a Deus. O que agrada a Deus é a obediência. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus também diz, irmãos, a palavra de Deus diz, irmãs, que Deus se agrada mais da obediência do que o próprio sacrifício. E diz mais a palavra de Deus: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Ou seja, o gerente, o encarregado, Glória a Deus. determinou para você fazer algo, determinou uma tarefa para você. Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu não vou fazer, porque eu não gosto dele, porque eu não gosto dela. E você se chama crente, não é verdade? Você se diz que é crente. E que testemunho que você está dando lá no local do teu trabalho, sendo desobediente ao teu encarregado, ao teu gerente. E a palavra de Deus, irmãos e irmãs, ela diz: por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus.
E se a dirigente pede algo para o irmão? Começa a arrumar desculpa. Porque eu não posso. Aleluia, glória a Deus. Pede algo para a irmã. Porque eu não posso. Isto entristece o coração de Deus. Isso entristece a Deus. Mas nós temos que entender, irmãos e irmãs, que tudo que nós formos fazer na casa de Deus, façamos com todo amor, façamos com o nosso coração voltado para Deus. Glória a Deus. Façamos o melhor para Deus. Não vamos deixar em meio plano. Vamos fazer o melhor para Deus, porque isso agrada a Deus. Vai louvar. Olha a situação, irmãos. Igreja, eu vou louvar o Senhor, mas se eu errar, os irmãos me perdoem, então nem cante. Porque se você não ensaiou para fazer o melhor para Deus, então nem cante. Porque Deus merece o melhor. Aleluia. Deus merece o melhor de mim. Deus merece o melhor de nós. Aí vai arrumar desculpa porque não ensaiou, vai errar. E daí vai arrumar desculpa. Aí o culpado é Deus. Aleluia. Então ensaia bonitinho. Ensaia 10, 20, 100 vezes. Porque eu tenho certeza que a hora que você for louvar, mas louvar com o teu coração, não é só louvar para se parecer para a igreja. Você tem que se louvar com o teu coração contrito. Você tem que louvar com o teu coração cheio da graça de Deus, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você começar a louvar, enfermidades serão curadas, pessoas serão libertas, transformadas e salvas pelo poder do louvor, pela unção do louvor, que sai da boca desse homem, que sai da boca dessa mulher. Então, às vezes, a pessoa arruma muita desculpa, até mesmo no louvor. Meu Deus do céu. Senhor. E lá na empresa não tem desculpa. Na casa de Deus está cheio de desculpa. Aí chegar, irmã, eu não pude vir no culto de doutrina hoje porque ia passar uma parte da novela interessante. Ou você acha que não tem crente mundano também? Está cheio. Aleluia. Né? Mas eu não pude ir no culto de doutrina. Mas nem precisa ir mais no culto de doutrina mesmo, porque agora não tem mais carteirinha para carimbar. Então você era crente de carteirinha, você não era servo de Deus, você não era serva de Deus. Aleluia, Jesus. Não precisa controlar você com papel, não precisa controlar você com livrinho. O verdadeiro servo de Deus, a verdadeira serva de Deus, não precisa carimbar aqui, carimbar ali, sabe por quê? Porque ela sabe das suas obrigações na casa de Deus, porque ela tem os seus nomes escritos lá no céu de glória. Não precisa de carteirinha. Eu nem sei onde é que está a minha, porque eu não preciso de carteirinha. Eu sei que eu tenho que estar na casa de Deus e fazer o melhor para Deus. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser submisso à autoridade. Porque eu sei que a partir do momento que eu não for submisso à autoridade, eu estou em falta com Deus. E ai daquele homem, e ai daquela mulher, ai daquele crente, ai daquela crente, que naquele dia for colocado na balança e for achado falta. Aleluia, aleluia, Senhor. Parece coisa simples. Parece coisa tão simples, mas não é. A palavra de Deus não é simples. A palavra de Deus é preciosa. Ela serve para nos instruir. O Senhor Jesus veio para nos instruir, para dizer para nós que o caminho é estreito. Glória a Deus. Que
Que o caminho não é largo não, que o caminho é estreito. E a cada dia que passa, vai se estreitando mais. A falta de comprometimento dos obreiros, a falta de comprometimento das obreiras, a falta de comprometimento dos membros, das membros da igreja do Senhor, é gritante. Aleluia, Jesus. Agora, se tem um culto que revela-se 2 horas, a igreja lota. Aí aparece toda a crentalhada, né? Tudo para ser revelado. Tudo para ser revelado. Mas não chegam 7 horas, já chegam 8h30. Já chegam na hora das revelações. Que muitas vezes não é revelações, são adivinhações. É Deus, verdade. Porque Deus vai te dar um carro, daí sai lá, todo faceiro. Próximo dia tal, eu vou voltar lá para que aquele homem pega bem. Porque aquela mulher pega bem. Pois eu só vou naquele dia. Exatamente, só vai naquele dia, porque você quer ficar rico. Porque você quer ficar rica. Mas fique sabendo que a melhor riqueza que cada um de nós temos está lá no céu de glória. Lá no céu de glória é a melhor riqueza. Glória a Deus. Oração, o povo não ora mais. A igreja não ora mais. E querem que Deus opere. Como que Deus vai operar numa igreja que não ora? Como que Deus vai usar o irmão, a irmã que não ora? Aí sobe no altar para chamar a atenção da igreja, para chamar a atenção das irmãs, para chamar a atenção dos irmãos, e começa de barabaia do começo ao fim. E pula, e sapateia, e pula com o pessoal, e planta a bananeira, e a igreja, ao invés de glorificar Deus, começa a dar risada. Sabe por quê? Porque não é a graça de Deus que está descendo sobre a igreja, não, mas é meninice que está sendo feito no altar do Senhor. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Ai daquele, ai daquela, por quem vem os escândalos. A verdadeira palavra de Deus, ela é pregada na sua essência. Abre-se a palavra, prega-se versículo por versículo, para que a igreja entenda. Irmão, nós temos que entender que essa palavra que está sendo pregada aqui nesta noite não é a palavra do pregador, não, mas essa palavra está vindo direto do trono de Deus para cada coração, para cada vida presente aqui nesta noite. Glória a Deus. Então nós temos que ser obedientes a Deus, à autoridade. Mas eu não gosto da dirigente. E eu não obedeço a dirigente. Eu não sou obrigado a obedecer a dirigente. Eu faço o que eu quiser na igreja. Eu faço o que eu quero na igreja. Eu só obedeço a Deus. Hipócrita. Para de ser hipócrita, irmão. Para de ser hipócrita, irmã. Que se você não obedece a dirigente que está todo dia orando por você, como que você vai obedecer a Deus que você não vê? Se sujeitar, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E falam e ficam bravos. Ficam tudo bem surda. Ficam tudo bem surda. E se bobear, ainda pega o pregador e desce o cacete do pregador. Mas não sabem eles, não sabem elas, que estão desagradando a Deus com as suas atitudes reprováveis dentro da casa de Deus. Porque a palavra de Deus diz:
E os que resistem às autoridades, os que resistem às ordens da igreja, às ordens do ministério, estão trazendo para si condenação. Meu Deus, não sabia dessa? Agora você está sabendo. Que se você não obedecer às ordenanças de Deus, você está trazendo para si condenação. E o que vai acontecer com o condenado? O que vai acontecer com a condenada? Arderão no fogo do inferno com Satanás e seus anjos. Aonde? Aquele fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Está vendo qual que é a situação do desobediente? Da desobediente? Pois os governantes não devem ser temidos. Pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas. Ah! Aleluia! Se aquele irmão, aquela irmã, se aquele obreiro, se aquela obreira é obediente à doutrina do Senhor, se aquele obreiro, se aquela obreira, se aquele homem, se aquela mulher são obedientes à palavra do Senhor, não precisam temer o dirigente, não precisam temer a dirigente, não precisam temer a diretoria, não precisam temer, mas somente obedecer às ordenanças de Deus. Mas sabe por que ela não teme? Sabe por que ele não teme? Porque eles praticam coisas boas. Glória a Deus, aleluia. Elas praticam coisas boas, são obedientes a Deus, são obedientes ao pastor, são obedientes ao dirigente, são obedientes ao ministério, são obedientes à diretoria. Glória a Deus. Então, para quem vai temer o quê? Então, pois os governantes não devem ser temidos pelos que praticam coisas boas, Glória a Deus. mas pelos que praticam coisas más, não querem temer a autoridade, fazem o bem e terá louvor dela. Glória a Deus, aleluia. Queres não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Então, seja obediente. Seja obediente a Deus, seja obediente ao ministério, seja obediente à palavra. E você não precisa temer dirigente, você não precisa temer diretor, você não precisa temer pastor, você só precisa temer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas os que temem e os que têm medo são aqueles desobedientes à palavra de Deus. São aqueles desobedientes à palavra de Deus. Aí vem para a igreja, tem medo até de dar glória a Deus. Tem medo até de glorificar a Deus. E quando vem na igreja, só ficam reparando como é que está a gravata do irmão. Está muito grande a gravata. Ele não se preocupa com a vida dele na presença de Deus. Como ela é desobediente, ela vem e começa a observar a vestimenta da irmã e deixa de buscar a Deus. E o que acontece? Não pode falar dele. Não pode falar dela. Porque eu vou para outro ministério. Não, porque eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais na igreja. Está vendo? Rebelde. Rebelde. Deus não se agrada com rebeldes. Mas Deus se agrada com obedientes. Deus se agrada com obedientes. Glória a Deus. Pois ela é ministro de Deus. Que coisa tremenda.
pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Ela quem, igreja? Ela quem? Hã? Ela quem? Aqui está falando de alma. Ela quem? Deixa eu ler mais uma vez. Pois ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira, para castigar o que pratica o mal. Ela quem? Ela é ministro de Deus. Está aqui, ó. Ela é ministro de Deus. Para o teu bem. Para o teu bem. Mas, se fizeres do mal, teme, pois não traz a espada sem motivo. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. Está vendo como Deus castiga? Está vendo como Deus castiga? A palavra de Deus diz, irmão, lá em Apocalipse 3, versículo 20. Que a palavra de Deus diz, eu repreendo, é 19 ou 20. Eu repreendo e castigo aquela, a quanto amo. E ele diz mais, na sua palavra, sede, pois zeloso, sede, pois zelosa, e arrepende-te. 19. Apocalipse 3, 19 diz, eu repreendo e castigo a todos, a todas, quanto amo. Portanto, sede, pois, zeloso, sede, pois, zelosa, e arrepende-te. Glória a Deus, aleluia. Então ela é ministra de Deus. A palavra, a Bíblia é ministro de Deus. É ela que está ministrando para nós. Glória, glória a Deus. Ela que está ministrando a verdade para nós esta noite, para que nós não saiamos daqui em dúvida. É proibido você sair em dúvida aqui nesta noite. É proibido nós sairmos em dúvida aqui nesta noite, porque a ministra de Deus, que é a palavra de Deus, que está sendo ministrada aqui nesta noite, é para que nenhum de nós saiamos em dúvida aqui nesta noite. Glória, glória a Deus, aleluia. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeito, não somente por causa do castigo, mas também por causa da consciência. Meu Deus do céu! Aleluia. Glória a Deus, Deus é Eu venho abrir culto, mas eu não gosto de abrir culto. Mas eu venho abrir culto, porque de repente a irmã dirigente pode me excluir. Então eu não vou vir abrir culto de coração aberto com Deus. Eu vou vir abrir culto, ou eu vou vir fazer algo na igreja que a dirigente pediu para mim, mas eu não quero fazer, eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer só para não ser punido, só para não ser punida. Está aqui na palavra de Deus. aleluia. Glória a Deus. Glória, glória a Deus, aleluia. Portanto, veja bem, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa de castigo. Então quer dizer que, só para não ser castigado, que vai abrir o culto. Imagina que tipo de oração que vai sair. Não é verdade? Vai fazer algo na casa de Deus sem vontade, sem temor, sem nada. Imagina como é que vai sair, como é que vai ser esse culto.
Por quê? Eu vou lá, porque de repente eu posso ser punido, né? Pela dirigente, ou pelo ministério, ou pela diretoria. Meu Deus do céu! Nós temos que pôr na nossa mente, no nosso coração, que quando nós formos fazer, não importa o que nós venhamos a fazer na igreja, mas quando for fazer, façamos com o nosso coração voltado a Deus. Glória a Deus. Façamos com o nosso coração voltado a Deus. Não importa se o irmão não gosta do teu glória a Deus, quanto mais ele não gosta, mais glória a Deus você dê. Amém, Jesus, graças a Deus. Não importa se a irmã não gosta de você, porque você não está aqui para agradar a tua irmã, você está aqui para agradar a Deus. Aleluia, amém. Então continue agradando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia! Então, portanto, é necessário que nós estejamos sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também por causa da nossa consciência. Como assim nossa consciência? Nós temos que saber que nós vamos fazer o melhor para Deus. Eu vou pregar, então eu vou fazer o meu melhor para Deus. Eu tenho que pedir para Deus revelar a sua palavra, para eu tentar explicar o melhor possível para a igreja, para que a igreja entenda que não é eu falando, mas que é o Espírito Santo de Deus falando para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Fazer o meu melhor. Não é encher linguiça no altar. No altar não é lugar de encher linguiça. O altar não é lugar de ficar de mimimi, de tititi, não. O altar do Senhor é para pregar a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. Por esta razão, também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, sempre dedicadas a esse serviço. Amém, Jesus, maravilhoso. Portanto, por essa razão, também pagais tributos às autoridades, pois são ministras de Deus, sempre dedicados a esse serviço. É voto, é oferta, é dízimo, enfim. A obra de Deus necessita. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa da nossa ajuda. A obra dele precisa da nossa oferta, do nosso voto, do nosso dízimo. A obra de Deus necessita. E com certeza, quanto mais nós ajudarmos a obra de Deus, mais Deus nos abençoa. Amém, Jesus, glória a Deus. Portanto, dai a cada um o que deveis. E como é que ficam os crentes velhacos, hein? E como é que fica as crentes velhacas, hein? Tá cheio por aí. Tá cheio por aí. E aí ainda vem e participa da ceia. Ainda vem e participa do corpo e do sangue de Jesus, atraindo condenação para si. Glória a Deus. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Aí, mas por que você não conversa mais com o irmão? Não, porque o irmão me cobrou na frente de todo mundo. Meu Deus, então pague o homem. Então pague o homem. Você vai ficar esperando a pessoa cobrar você na frente de outros? É lógico, falta de ética, falta de respeito. Mas se você tivesse pago, ninguém te chamaria atenção na frente de ninguém. É a mesma coisa a irmã. Eu não converso mais com a irmã. Compro um monte de roupa da irmã, anda bonitona, e pagar a irmã nada. Onde vai a tua submissão a Deus?
Aonde vai a nossa submissão? À palavra de Deus. Então, portanto, dai a cada um o que deveis. Eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo para dar para o irmão o que eu devo. Eu chamo o irmão e vamos conversar, irmão. O irmão parcela numa... mas também não vai querer perder de vista também, né, irmãos? O irmão pode pagar o irmão em 2 vezes, 3 vezes. Você acha que ele não vai querer receber? Agora, o pior é você ficar devendo, sendo amaldiçoado pelos ímpios, porque o irmão não vai te amaldiçoar, mas o ímpio vai te amaldiçoar. E não vai ficar bom, porque você vai estar manchando o Evangelho de Cristo através do seu mau testemunho, porque você deve e não paga. Então a palavra de Deus diz: pagai o que deveis. Então, a quem tem honra, honra. Então, irmãos, é esta a palavra que Deus revelou para nós nessa noite. Submissão às autoridades. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus abençoe as irmãs. Em nome de Jesus Cristo.